Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Experiência de Vida. Como sempre, o programa está a ser gravado na Livraria das Irmãs Paulinas, Rua da Liberdade 120. Para mais informações, liguem para o 930-04-8976 ou podem sempre localizá-los nas suas páginas oficiais do Facebook, que é Paulinas Angola. Aqui tem um auditório que o caro telespectador pode fazer o lançamento do seu livro, palestra, workshop. Tem livros religiosos e livros para a ciência. Por favor, caro telespectador, vem, compre um livro, porque quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Eu vou convidar também os caros telespectadores a seguirem as páginas oficiais da TV Rangel. No Facebook, TV Rangel Oficial. Instagram, TV Rangel _oficial. E o nosso canal do TikTok, que é TV Rangel Oficial. Siga-nos, deixem suas sugestões e críticas para nós melhorar a dinâmica do nosso programa. Caro telespectador, quer uma publicidade de qualidade, uma cobertura do teu evento que nunca viu antes em sua vida, muita qualidade, banners, eventos como casamento, batismo, entre outros, contacte a TV Rangel. Estamos no Facebook lá. Tem um link que vai até ao nosso WhatsApp. Já sabem, o Facebook é TV Rangel Oficial. Hoje trouxemos um convidado muito especial. Alguém que é economista, vai nos ajudar a ter ações com as nossas economias. Alguém que vai falar muito sobre o tema de hoje, que é o jovem na economia atual de Angola. Ele é o senhor José Quindare. É Quindare, certo? É Quindare. Quindare. Senhor José Quindare, sem console. Quindare. Como está, senhor José? Bom dia, saudações. Saudações, prezado São Antônio. Saudações a todos os telespectadores, internautas. Eu estou bem. Saudações, também esteja bem. Graças a Deus, como sempre, muito bem. Está tudo também bem descontraído, senhor José. O senhor José já estava aqui dizendo, não façam perguntas assim. Vai depender das perguntas, só vou beber água aqui. É só uma conversa com os telespectadores. Senhor José, para começar, vai nos dizer o que é produzir, como produzir, para que produzir? Bem, prezada Sônia, essas são as questões fundamentais da economia. Ou seja, para quem estuda a economia, ao começar, nós abordamos sobre essas principais questões. Mas antes, eu gostaria de fazer uma afirmação relativamente sobre um ponto que está relacionado com os jovens. Nós sabemos que a juventude é a força motriz de uma determinada sociedade. E, para tal, essa juventude deve estar munido de conhecimento, porque um jovem sem conhecimento praticamente constituirá inutilidade, ou seja, será um jovem inútil. Se nós repararmos, né, na economia existem os fatores, os recursos que são utilizados para produzir e poder satisfazer as necessidades da própria sociedade. Se estivermos numa sociedade que tenha os recursos, mas, infelizmente, as pessoas não tiverem conhecimento, isso vai ser um problema grave para a economia. Então, eu respondo agora a questão que foi colocada. O que, como e quanto produzir? Quando nós dizemos o que produzir, nós queremos saber, e até vou lembrar aqui a definição de economia. A economia é, no final do dia, a ciência que estuda as necessidades, né? Através dos recursos que nós temos, que são escassos, são poucos. Temos pouca água, a água não dura, não temos para toda a eternidade. Temos pouco petróleo, não. As coisas acabam. Na verdade, esse é o objeto de estudo da economia. Então, há necessidade de produzirmos, de multiplicar essas coisas de modo a satisfazer as nossas necessidades que nunca acabam. Então, por um lado, nós temos as necessidades que nunca acabam e, por outro, nós temos os recursos que são escassos, que acabam. Então, a necessidade de produzir muito e
forma a satisfazer as nossas necessidades que não acabam. Nesta índole, vem a questão, o quê? Tem os recursos, né? Nós vamos o que nós vamos produzir? O que produzir? Por exemplo, se nós estivermos aqui em Angola, nós vamos ter que nos perguntar o que produzir, o que nós precisamos agora aqui em Angola, o que a juventude precisa? Precisamos de comida, precisamos de nos alimentar. Então já conseguimos responder a primeira questão, o que produzir? Para Angola, a juventude precisa produzir comida. Temos a resposta da primeira pergunta, o que produzir? O que produzir? Agora vamos passar para a segunda. Como produzir? Como é que vamos produzir comida? Então, é basicamente isso. Essas são as perguntas principais da economia. O como produzir tem a ver com os mecanismos, com os meios que nós vamos utilizar para produzirmos aquilo que nós definimos no que. Portanto, para nós produzir comida precisamos de terras férteis, isso nós temos, Muita. precisamos de mão de obra, precisamos de tecnologias, precisamos de know-how. Então, isso é o como produzir. Com todos esses fatores produtivos, nós vamos conseguir produzir aquilo que nós definimos no que. Exatamente. Depois de termos essa vertente do como, nós devemos saber quanto. Não pode, por vezes, nós somos 10 mil. Podemos produzir, por exemplo, 5. 5 mil. Outros 5 mil vão ficar sem consumir. Então, temos que definir também quanto produzir. Essas são as principais questões que todo jovem deve entender na economia. Mas esse é um ponto mais propriamente prático e teórico. Todo mundo precisa entender. No caso, o que produzir é definir aquilo que nós precisamos. Como produzir tem a ver com os mecanismos, meios, fatores produtivos que vamos usar. O quanto é a quantidade, né? Quanto produzir? 2 mil, 3 mil, entre outros. Exatamente, Sr. José. Nós temos aqui o tema Os Jovens na Economia Atual de Angola. Como define isso? Como é que está o jovem atualmente na economia de Angola? Será que tem um ponto positivo ou negativo? Como vai classificar isso? Bem, a forma mais concreta e direta de responder é exatamente olhando para a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é alta? A taxa de desemprego é baixa? Ou a taxa de desemprego está controlada? Então, essa resposta, obviamente, nos fará entender como está a juventude angolana no contexto econômico atual. Falando em termos de dados, né, o Instituto Nacional de Estatística dita que temos uma taxa de desemprego de 32%, né, nessa ordem, mas outros estudos afirmam que a taxa é muito mais elevada. E nós, de forma prática, propriamente no Rangel, nós conseguimos ver o nível de ociosidade por parte da juventude. Existe muita gente que não trabalha. Então, esse é um indicador que pode nos oferecer a resposta desta questão. Mas, além desse indicador, nós podemos observar também que existe uma grande dificuldade no que concerne a posição do jovem dentro daquilo que é o contexto macroeconômico. Por exemplo, em termos de inflação, quando falo de inflação, estou a falar da subida generalizada dos preços. É importante que o jovem esteja abalizado sobre estes assuntos, né, para poder saber se posicionar. Então, todos nós, hoje, nos táxis, nas festas, na igreja, em qualquer lugar, reclamamos dos preços dos bens. E a maior parte de nós somos jovens que reclamamos. Então, a questão que eu coloco, como nós devemos nos posicionar perante a esta situação. Prezada Sônia, eu vou trazer aqui um ponto que é muito importante aqui para as pessoas, que tem a ver com as circunstâncias e o contexto. A juventude precisa entender que as circunstâncias
são fatos que nós não conseguimos mudar. Por exemplo, um jovem não consegue mudar as políticas implementadas pelo PNA, Exatamente. políticas monetárias. Nós não conseguimos mudar, por exemplo, as pessoas que decidem pelo parlamento. Nós não conseguimos mudar as decisões do presidente da República. Então, essas circunstâncias, infelizmente, nós não podemos mudar. Infelizmente. Agora, qual deve ser o nosso posicionamento perante a essas circunstâncias? É apenas olhar. Devemos olhar, porque não conseguimos mudar isso. O que nós podemos mudar é simplesmente a questão do contexto. Tudo bem. Estamos num contexto de inflação, num contexto em que há escassez de trabalho, num contexto em que a economia não cresce, num contexto político até desagradável. Como eu vou reagir perante a essas circunstâncias? Isso estamos a falar exatamente do contexto. O contexto nós podemos mudar. Eu posso escolher, tudo bem, os preços estão muito altos, vou reclamar. Não há emprego, vou roubar. A economia não cresce, vou enfrentar o problema da criminalidade. Não tenho dinheiro, vou fazer prostituição, por exemplo. Este é o contexto. Isto nós podemos mudar. O que é que eu recomendo às pessoas? Quando nós estamos perante a essa situação dentro da economia, devemos sempre pautar por uma conduta mais assertiva. A questão, por exemplo, do desemprego ou do trabalho. Angola, essa é uma boa notícia. Angola tem pouco emprego, mas tem muito trabalho. Exatamente. Há muita oportunidade para abraçar. E olha, ainda há um ponto. A reforma tributária, no caso, trata dos impostos, ainda não está tão organizada que nos permite nós fazermos muito trabalho e sem entregar nada ao Estado. Não estou aqui a falar isso para tentar motivar a questão da informalidade, dos mercados paralelos. Não, estou a falar isso para dizer que, independentemente de não termos trabalho, nós podemos fazer alguma coisa para termos algum rendimento. Certo. Então, por que eu vou ficar frustrada com algo que eu não consigo mudar? Não fica mais fácil eu parar, fazer um esforço? Deus ajuda. Deus ajuda. O homem, enquanto tiver, principalmente a juventude, enquanto tiver força, há sempre alguma forma de ganhar um dinheiro. Então, perante essas circunstâncias, nós devemos apenas observar. Vai estar mal, os preços estão sempre a subir. Pronto, muita situação negativa que nós não conseguimos mudar. Mas o nosso posicionamento perante, as nossas decisões perante essas circunstâncias, é que vão definir onde nós vamos chegar. Então, sejamos mais pró-conhecimento, porque o conhecimento, ele na verdade tem utilidade porque nos ajuda a sobreviver. Nós hoje, a juventude atual, está muito ameaçada pelas festas, redes sociais, bebidas alcoólicas, drogas. Nós hoje somos muito atraídos para a distração. Quando, para a juventude, o que importa é o conhecimento. Nós somos novos e precisamos sobreviver. É o conhecimento que vai nos dar a sobrevivência. E só para terminar aqui essa questão, a juventude deve sempre se posicionar de forma positiva, porque hoje, juventude, né, estamos a aprender, estamos a executar, a fazer o devido trabalho. Amanhã seremos nós do país. Então, aqui o conhecimento, não só da economia, mas também de outras ciências, constitui uma grande vantagem, tanto individual como coletiva. Exatamente. Muito obrigada, Sr. José. É com essas palavras que vamos para o primeiro intervalo. Por favor, caro telespectador, não saia daí. Voltamos já já.
Graça e paz. É muito bom estarmos aqui na Livraria das Irmãs Paulinas. Esta é na Rua da Liberdade, 120, na Vila Alice, e já é a filha. Eu sempre brinco que a filha, ela nasceu maior do que a mãe. A mãe é no Zé Pirão, né? Conhecida por muitas e muitas pessoas, tem mais de 20 anos aí, ajudando a formar pessoas, a formar consciências, a ajudar na formação. Por quê? Porque nas livrarias das Irmãs Paulinas, você vai encontrar, sim, toda a área religiosa, catequética, bíblica, mas também para a formação da juventude, para as nossas crianças, e também na área acadêmica ligada à dimensão humana, ou seja, vai encontrar pedagogia, educação, também na área de direito, administração e, obviamente, também economia e outras como saúde e psicologia, aquilo que ajuda a formar o ser humano, seja na dimensão social, familiar e também na formação e acadêmica, ajudando a construir valores e formando melhores indivíduos para servir melhor e estar melhor preparado na sociedade, seja também na dimensão acadêmica de gestão. É um espaço que favorece a formação de consciências, um espaço de convivência, um espaço onde juntos formamos e construímos a comunicação e a cultura. Nesse centro da Rua da Liberdade, também temos um novo espaço de formação a partir do nosso auditório, chamado Auditório das Irmãs Paulinas, ou Auditório Irmã Tecla e Padre Alberione. Esse espaço com capacidade até de 150 pessoas, para quê? Para momentos de preparação, formação, lançamentos de obras e outros momentos e eventos, favorecendo esse momento de interação e também formativo. E, lógico, também de convivência. Além disso, um estacionamento próprio para até 24 viaturas, um estacionamento que entra pela Rua da Liberdade. Para quem quer também um momento de reflexão, dispomos de uma capela para um momento de oração individual, de reflexão, de encontro com o Senhor. O Padre Tiago Alberione, o fundador da família paulina, ele sempre diz que as livrarias não são simples lugares de comércio, mas são lugares para encontro de evangelização e cultura. Um espaço que vamos formando mentes e corações para sermos pessoas e indivíduos mais preparados, mais fortes na fé e nos valores humanos, éticos e sociais. Graça e paz, esse é o vosso e nosso espaço. Seja sempre muito bem-vindo diante da livraria Mãe do Zé Pirão ou aqui na Rua da Liberdade, Vila Alice. É um espaço para si e para nós, para todos nós que desejamos e queremos nos formar e ser indivíduos fortes na fé, fortes na cultura e mais preparados para a sociedade que nos desafia. Voltamos para a segunda parte do programa Experiência de Vida. Caro telespectador, mais uma vez vou apelar. Façam uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas. Tem uma aqui na Vila Alice, Rua da Liberdade 120. Também tem outra no Zé Pirão. Aqui tem livros religiosos e livros para a ciência. Tudo a bom preço. Tem um auditório que o caro telespectador pode fazer o lançamento do seu livro, workshop, palestra. Caro telespectador, tudo a bom preço. Vem, utiliza esse espaço, faça dele o melhor para si, que você poderá aprender muito. Para mais informações, liguem para o 930 04 89 76.
Quer uma publicidade de qualidade, telespectador? Uma publicidade que você nunca viu antes. Bastante qualidade. Cobertura na sua festa. O seu evento nunca será melhor sem a TV Rangel estar lá. Por favor, contacte a TV Rangel. Estamos no nosso Facebook, que é TV Rangel Oficial. Lá tem um link que leva até o WhatsApp da TV Rangel. Vai ter contato conosco e está tudo a bom preço. Preço da igreja, cada telespectador. Ligue agora mesmo. Senhor José, vou ainda fazer uma simples pergunta. Entrou aqui para a livraria das Irmãs Paulinas, como está sendo? Estou a sentir-me em volta de conhecimento. Exatamente. No caso, o conhecimento é riqueza, o conhecimento é, na verdade, dos maiores investimentos que existem. Só para terem noção, eu não tenho nenhuma empresa, é porque trabalho em consultoria e faço estudos de viabilidade, contabilidade, fiscalidade, também auditoria, mas não tenho nenhuma empresa, porque eu prefiro ainda investir em mim, depois investir, digamos, em empresa. Exatamente. O conhecimento é a base, no final do dia, a principal ferramenta para a sobrevivência dos homens. Exatamente. Senhor José, como classifica a juventude de ontem, hoje e futuramente na economia? Prezada Sônia, nós precisamos entender que a economia ela é feita de história, é feita de fenômenos atuais e é feita também daquilo que é previsões ou futuro. E o posicionamento da juventude angolana no passado, estamos a falar propriamente na independência, né, isso em 1975, primeiro é que tivemos dentro de um contexto que, infelizmente, tínhamos muita coisa para se fazer com poucos quadros. Ou seja, falando novamente aqui a questão do conhecimento, nós conhecemos a história, nós tiramos aqui os portugueses e ficamos nós agora de forma autônoma a dirigir o país. Infelizmente, naquela época tínhamos poucos quadros e isso fez com que existisse algum atraso na economia, porque a economia é produção. Quando não há produção, infelizmente a economia tem consequências negativas. Mas aqui informar que anteriormente nós tínhamos já o petróleo como principal produto, nós no caso produzíamos, e com essa nova fase naquela altura, que no colônia nós até chegamos a ser um dos principais países exportadores de produtos agrícolas, estamos a falar de café e outros produtos, né? Mas depois dos colonos saírem, o colono tinha uma forma de trabalhar, atuava de forma muito drástica, né? De forma muito rigorosa, e aí existia a mesma produção, mas em termos de rendimento, no tempo colonial, a juventude não tinha aquilo que merecia. Mas depois dos portugueses saírem, existiu aqui uma dependência do petróleo, tanto é que Agostinho Neto, no seu discurso, sempre frisou para nós tentarmos diversificar a nossa economia. José Eduardo dos Santos fez o mesmo e João Lourenço também está a fazer a mesma coisa. E estamos a falar num contexto passado de guerra, e quando há guerra não há economia. E existem alguns cidadãos ou alguns populares que se beneficiam mais em detrimento de outros. Então foi um contexto muito difícil da economia, e é através desse contexto que se definiu um modelo econômico da Angola. O modelo econômico da Angola é um modelo de consumo. Nós não produzimos, mas consumimos muito. O que acontece? Isso cria um grande problema. Quando uma economia tem esse modelo, que eu estava falando anteriormente, acaba por produzir pouco outros setores, principalmente a alimentação. E foi exatamente o passado, a juventude passada, que enraizou a questão da petrodependência.
Entrando propriamente na Idade da Paz, né? Estamos a falar em 2002, tivemos aí grande empenho no que concerne a economia. Nós fomos a economia que mais cresceu nesse período, falar de 2002 até mais ou menos 2008. Nós fomos a economia que mais cresceu no mundo. E, feliz ou infelizmente, contraímos muitas dívidas. Tivemos como agenda, no caso, a reconciliação nacional e a reconstrução do país. Temos escolas, estradas e tudo mais, e a juventude participou em tudo isso. Sim. Mas, infelizmente, muitas das obras, muitos dos projetos, muitos programas que hoje estaríamos a usufruir, não usufruímos, porque foram construídos de algumas formas não muito certas, e foi nessa fase que a corrupção aumentou e muitos outros males da nossa economia. Atualmente, nós estamos num contexto principalmente de liquidação de dívidas e um auxílio no que concerne as instituições internacionais que fornecem crédito. Está aqui a falar do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Essas instituições, normalmente, quando dão crédito, elas, por si só, influenciam também na política econômica. Exatamente. Por isso é que nós estamos a verificar subida de preços, estamos a verificar, por exemplo, a taxa de desemprego aumentar. Então, o jovem perante a esse contexto atual, aquilo que eu disse no princípio, deve apenas tomar decisões que poderão ajudar para que consiga viver dentro desse paradigma. Não é fácil, mas é possível viver dentro desse paradigma. E um exemplo claro, somos nós que estamos aqui a produzir, a fazer alguma coisa para agregar algum valor na economia. Então, existe também alguns programas futuros, né? Como é que vai estar junto no futuro. Por exemplo, nós temos um programa que vem para olhar mais para a questão da diversificação, no caso do Prodese. Esse é um programa que faz menção da substituição da importação, ou seja, comprar menos coisa de fora para vendermos mais. Esse é o Prodese. Temos o PREI, que é a transformação do mercado informal para o mercado formal. Temos o PROPIV, que é, no caso, o programa das privatizações. Existem empresas nacionais que estão sobreaproveitadas, não conseguem produzir, e então o Estado quer passar para o privado. Passando para o privado é mais oportunidade para a juventude participar na economia com algum emprego, com alguma utilidade. E tem vários outros programas. Então, tem um conjunto de oportunidades para o futuro e também desafios, né? Porque nós estamos nesse exato momento a pagar as dívidas. Quando falo nós, estamos a falar Angola, dívida que temos com a China e com outros credores. E isso obriga muito de nós. Não sei se apesar da Sônia tem reparado, a nossa forma de viver já está a mudar. Já. Está a mudar. Hoje nós somos mais econômicos, temos decisões mais racionais. E isso é bom. Isso é bom para a economia. Mas o que não é bom está em decisões detalhadas por parte do Estado. Conforme eu disse, né, nós olhamos para esses fatos, entendemos, nós somos economistas, passamos. Muitas das decisões que o executivo tem tomado são decisões que, do ponto de vista acadêmico, são decisões erradas. Por isso, nós estamos a passar mal no que é economicamente. Mas, independentemente dessas decisões, nós devemos saber nos posicionar perante a isso. A juventude é a força motriz, é aqueles que fazem a coisa acontecer. Nós somos, no final do dia, a máquina do país. É porque são as pessoas os recursos mais importantes para a economia. Não são, por exemplo, o petróleo, não é a tecnologia, não é os outros fatores. No final do dia, são os recursos humanos mais importantes. Quando falamos de recursos humanos, não estamos a falar dos idosos, não estamos a falar das crianças, estamos a falar exatamente da juventude. Então, Exatamente. a posição da juventude na economia deve ser viva, virada ao conhecimento, ao aprendizado, à seriedade, a valores éticos morais, assertivos e
olhar sempre para a questão patriótica, né? Precisamos ser patriotas para poder Exatamente. alavancar ou colocar Angola sempre Senhor avante. José, sabe que o tempo em televisão voa, Bom, mas infelizmente, nós vamos fazer aqui mais uma pergunta e em seguida vai deixar o conselho que é para nós terminarmos o programa. Senhor José, vai falar um pouquinho sobre a economia. O que é a economia, como a economia pode influenciar na vida das pessoas e como nós podemos economizar que é para nós ter sucesso na nossa vida. a economia, eu aprendi assim de forma muito básica no ensino médio, que a economia é a ciência do bem-estar. Por que a economia é a ciência do bem-estar? Eu até geralmente costumo brincar, quando me perguntam, então, José Kindai, estás bem? Eu digo que estou bem, porque a economia é a ciência do bem-estar. Exatamente. Então, a economia, ela é a ciência que trata das nossas necessidades, das nossas escolhas, produção e distribuição de rendimento ou de produtos, de modo a satisfazer as nossas necessidades. Essa é a essência da economia. Todos nós temos necessidades. Precisamos satisfazer essas necessidades. Agora, a outra questão é como a economia pode influenciar na vida das pessoas? Olha, todas as decisões que nós tomamos, felizes ou infelizmente, são decisões econômicas. A mulher que vai estar conosco, o carro que vamos comprar, a casa, o nosso estilo de vida, tudo. A universidade, tudo, até o conhecimento aqui, os livros na livraria, as irmãs Paulinas. Há tudo uma decisão econômica a se fazer. Então a economia, ela é abrangente, ela abrange tudo quanto for área da vida do ser humano, até porque ela é uma ciência social. Sendo uma ciência social, ela está em todas as componentes da vida do ser humano. Agora, o conselho que eu tenho a deixar, primeiro é a questão do conhecimento, conforme eu estou sempre a explicar. Nós temos muitos recursos. Angola é um país rico e belo, e parece que existe um texto lá pela primária que faz menção claramente desse ponto. Mas Angola é um país rico e belo, no sentido potencial. Potencial para dizer, nós temos muitos recursos, mas é importante termos conhecimento, termos know-how para transformar esses produtos para o nosso bem, para o nosso consumo. Então, a educação é primordial, devemos sempre pautar pela educação. Mas quando falo educação, não falo propriamente do canudo, não. Quando nós vamos para a universidade é mesmo para aprender. Certo. Eu conheço algumas pessoas que não terminaram a universidade, mas aprenderam de facto o que tinham que aprender. Eu costumo dizer também isso. Hoje o meu canudo está aí empoeirado. O que eu mais valorizo? É o canudo ou o conhecimento? Claramente deve ser o conhecimento. Então, juventude, devemos pautar pelo conhecimento. Não só o conhecimento em economia, é muito importante o conhecimento em economia, mas em tudo que vocês virem oportunidade, aprendam aquilo, façam formação, comprem livros e procuram se potencializar em alguma coisa. Sempre a estudar, sempre atrás do conhecimento. E a vida é isso, correr atrás do conhecimento. Agora, conselhos para a questão de economizar. Isso os educadores financeiros fazem melhor do que eu. E quando nós falamos sobre isso, eu vou me basear nele. É importante ver do orçamento, organização. Quando falo de orçamento, estou a falar exatamente de um plano. O orçamento é um plano daquilo que vamos receber, daquilo que vamos gastar. E aqui, atenção, não podemos só nos preocupar daquilo que nós vamos receber. Saber que nós podemos receber 6, 12, 13 milhões e mesmo assim, no final do mês ainda procurar fazer dívida porque não conseguimos utilizar os 12 milhões por mês. Isso por causa da forma que nós gastamos o dinheiro. Então, além de se preocupar de como conseguir dinheiro, é importante ter aqui um controle de como gastar o dinheiro. Então, a melhor forma de economizar
é pura e simplesmente a organização. Quando falamos de organização, as coisas têm que estar bem apontadas. Não vamos fazer as coisas na cabeça. As coisas na cabeça criam depois de organização. Nós temos muita coisa para fazer, temos muitas responsabilidades. E se nós fizermos o orçamento pela cabeça, não, ela recebeu o salário, vou pintar a casa, vou comprar isso, vou pagar. Não, não faça isso. As coisas têm que estar. Se tiver um computador, cria uma planilha no Excel, faça o teu plano, o teu orçamento. Se tiver um telefone, um smartphone aqui, porque a juventude a maior parte tem, então tem um bloco de notas, faça mesmo lá a distribuição, põe lá o que você recebe, o que você vai poupar, toda a organização de forma escrita. Só dessa forma é que nós podemos controlar os nossos gastos e organizar e poupar algum dinheiro para situações futuras, até mesmo investimentos. Guardar algum troco para depois passar aqui nas Irmãs Paulinas, tanto esta daqui da Rua da Liberdade, como a do Zé Pirão, comprar um livro que andou a poupar e é mais conhecimento e mais investimento. Dessa forma, a pessoa vive de forma leve, de forma suave. Eu vivo dessa forma e eu me sinto confortável com isso. Aconselho a toda a juventude também a pensar nisso. Exatamente, Sr. José. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É a primeira de muitas outras oportunidades. Eu é que agradeço pelo convite. Né? É sempre um prazer falar para o país, sempre uma grande alegria poder contribuir com aquilo que nós aprendemos com a experiência de vida. E desde já parabenizar a Sônia, acompanho sempre o programa e tem convidados maravilhosos. Eu me sinto lisonjeado também por passar aqui, ser um convidado e poderão sempre contar comigo, né? Experiência de vida é a casa de todos. Quem tem conhecimento é bom que sente aqui nessa cadeira onde está o Sr. José, que é para partilhar o conhecimento, tudo com o intuito de motivar jovens, tirar jovens da delinquência, fazer com que os jovens produzam, que é para o nosso país estar desenvolvido. Esse é o objetivo do programa Experiência de Vida. Caro telespectador, infelizmente, mas é mesmo infelizmente, o que é bom dura pouco. Mas não vamos sem agradecer os parceiros que tornaram esse programa possível. A Livraria das Irmãs Paulinas, a administração do Distrito Urbano do Rangel. Ao caro telespectador, sinta-se motivado e até a próxima.